Fecha teus olhos, minha irmã, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso barco de hoje. Saiba que a tua presença é muito aguardada, é muito esperada, também por mim, mas principalmente por Jesus. Ele sabe o quanto, talvez esse seja o momento durante toda a semana em que Ele espera por você. Porque talvez agora é o momento que a gente mais consegue concentrar durante a semana nessa nossa relação. Então esteja por inteiro, meu irmão, minha irmã. Desliga tudo que te distrai, se desconecta de tudo que te tira a atenção e esteja para Jesus e por Jesus como Ele está por nós. Então, nesse instante, Jesus, iniciamos a nossa viagem te agradecendo e pedindo para que o Senhor possa ir em cada lar, levando tua luz, identificando em cada pensamento as preces, os pedidos, os remédios que precisam ser ministrados nessa noite. Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado desta luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades, e estou seguro, não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades, e estou seguro e não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus te ama mais do que você pode crer. É isso aí, meus queridos. Boa noite, seja bem-vindo. Que Jesus esteja no lar de cada um de vocês, levando as vibrações, cuidando dos corações, dos pensamentos. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo privilégio de poder contar aqui com o seu coração, viu? E vamos trabalhar, né? Hoje em especial, meus irmãos, a gente escolheu um tema, né, que eu acho que todo mundo que tem aí o Instagram, que vai rolando
os feeds a gente se depara, né? Setembro Amarelo, Setembro Amarelo, Setembro Amarelo. Isso já há muitos anos. Essa campanha começou há mais de 10 anos, salvo engano. E esses dias eu me deparei com um vídeo e eu fiquei refletindo, sabe? Sobre essa questão do Setembro Amarelo. Em que momentos que a gente amarelou setembro, né? Então eu vou pedir licença aqui para a gente desligar os comentários, para a gente poder se concentrar melhor. Então primeiro eu preciso explicar para vocês, né? O que significa essa expressão que você... O que você quis dizer com isso, Eduardo? Em que momento amarelamos o setembro? Bom, na minha mente, quando veio essa ideia, essa intuição sobre essa frase, eu pensei, o que significa amarelar o setembro? Porque se a gente fosse ver há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, setembro não tinha cor. Significa então dar razão para que ele continue existindo. Significa continuar colorindo de amarelo um mês. E eu quero dizer, antes de mais nada, que eu sou 100% favorável a essa campanha. Essa campanha do Setembro Amarelo é maravilhosa, é linda. E eu já participei muitas vezes dessa campanha. Ela é linda, mas mais lindo seria se ela não precisasse mais existir, né? Se setembro não precisasse mais ser colorido de alguma cor, ou se ficasse tão somente com as cores da primavera, né? É igual o trabalho social, sabe? Sopa, trabalho de distribuição de alimento como um todo. É lindo de fazer, é bonito de ir lá doar, é bom quando as pessoas recebem, mas eu sonho com um dia em que não exista mais nenhum trabalho de sopa. Eu sonho com um dia em que não exista mais nenhuma distribuição de alimento. Não porque deixaram de existir voluntários, mas porque deixaram de existir os necessitados. Então, eu espero que um dia a gente também não precise mais pintar o setembro de amarelo, né? E é pensando nisso que a gente sentiu no nosso coração a necessidade da gente falar sobre o tema, né? Quais são os comportamentos? Quais são as escolhas que conspiram para que a gente ainda opte por fechar o livro, ao invés de virar a página? Vocês entendem o que eu estou falando, né? E para fins didáticos, eu dividi a reflexão de hoje em 7 posturas. 7 posturas que podemos adotar a partir de hoje para que amanhã a gente não precise mais pintar o setembro de amarelo, sabe? Que ele possa voltar a ser só setembro. E a primeira postura que eu gostaria de refletir com vocês é sobre fugir do que se sente, né? E eu construí essas posturas baseado principalmente na pouca experiência que eu ainda tenho, né? Um dia eu pretendo ter mais, mas eu já fiz alguns atendimentos, né? De pessoas que tentaram o suicídio, de pessoas que buscaram o suicídio ou que estão pensando nisso, ou de famílias que tiveram pessoas que partiram por essa via. E pensando nas necessidades, nas falas de cada uma delas, é que eu busquei construir essa nossa live, né? Para que a gente não precise ou possa prevenir o máximo possível que isso volte a acontecer, né? Então, esses 7 passos são fundamentais para a nossa vida. E o primeiro deles é evitar a todo custo fugir do que se sente. Deixar de fugir do que se sente. Vocês já sonharam que tem alguma coisa ou alguém te perseguindo e aí você não consegue correr? E por mais que você corra, aquilo se aproxima cada vez mais de você até te pegar. E aí você acorda assustado com aquele sonho, com aquele pesadelo. Pois então, esse sonho, ele representa com perfeição o que acontece quando a gente foge do que a gente sente. É uma fuga ilusória. Sabe por quê? Porque o sentimento vai continuar existindo.
Porque a gente pode correr daqui lá na China, mas quando eu chegar lá, o sentimento vai continuar existindo. E principalmente, ele vai me acompanhar porque ele está dentro de mim. Então não adianta eu correr de um sentimento. Entende? Então, a gente precisa aprender a encarar de frente e a identificar o sentimento que habita dentro de mim. Se eu não identifico, eu não aprendo. Ou você acha que Deus permite a tristeza, a angústia, o medo, a raiva para nos castigar? Não. Lembra do nosso combinado nas lives? Para quem está aqui há mais tempo sabe desse nosso combinado e para quem está chegando já vai se identificando aí. Abandonar a ideia de um Deus punitivo. Entende? Lembra desse combinado? Abandonar essa ideia de um Deus punitivo e adotar a ideia de um Deus que ama. Que ama sempre, em cada pequeno gesto. Então, se Ele ama sempre, tudo conspira para o bem. Tudo. Inclusive os sentimentos que eu não gosto de sentir. E por isso eu vivo fugindo deles. Quais são as fugas mais comuns que a gente busca? Bom, os vícios, álcool, drogas, né? Compras compulsivas, viagens, uma viagem atrás da outra, sexo, principalmente sem compromisso nenhum, medicação em excesso, coisas que levam ao prazer momentâneo e imediato, ou então coisas que me levam para bem longe de mim. Quanto mais distração eu tiver fora de mim, melhor é, porque eu não preciso me deparar com o que está aqui dentro. Porque quando eu vejo o que está dentro de mim, quando eu estou perto de mim, ou eu não gosto do que eu vejo, ou eu tenho dificuldade de aceitar o que eu sou, ou eu tenho dificuldade de aceitar o que eu não sou. Por isso que tanta gente se torna escravo de rede social. Porque ali ela constrói o que ela deveria ser. E aí, de repente, quando ela se vê longe da tela, quando desliga o celular, ela se frustra porque ela descobre que ela não é aquele personagem. E dá um trabalho danado manter aquele personagem. Manter as pessoas acreditando que tua vida é perfeita, que você não tem problema, que você é feliz a cada instante, né? Eduardo, mas eu não sei identificar os meus sentimentos. Eu não sei identificar as minhas dores, eu já tentei, eu tenho dificuldade. Pois bem, existe um profissional para isso, né? No caso, o psicólogo. Então, você talvez fale assim, mas Eduardo, um psicólogo, eu fui ver, mas é muito caro um psicólogo, né? Bom, depende do que é prioridade na nossa vida, né? Um dia desses, eu vi um quadro, né, comparativo, acho que muita gente já deve ter visto, entre o que a gente considera caro e barato, né? Aí tava lá assim, academia, R$80, caro. Pizza, R$60, barato. Psicólogo, R$100 a sessão, caro. Balada no fim de semana, R$150, barato. Um curso, R$3.000, caro. Um celular novo, R$3.500, barato. Tudo é questão de prioridade. Mas eu sei, principalmente diante do que a gente atravessou aí, né, nossa pandemia que afetou a muitos de forma financeira, que tem muita gente que realmente não tem condições de pagar um psicólogo, né? Então, nós vamos combinar o seguinte. Se você tem muita vontade de fazer uma terapia com um psicólogo e não tem condições, você vai me mandar um direct. Mas é se você realmente não tem vontade, não tem condições e você realmente tem muita vontade. E se você, que é psicólogo, que está me assistindo, que eu sei que tem muitos amigos psicólogos que me assistem, e tem disponibilidade de atender pelo menos um paciente gratuitamente ou cobrando um valor simbólico, manda um direct para mim também, tá? Que eu vou juntar a fome com a vontade de servir, tá bom?
conto com vocês, amigos psicólogos e você que está precisando de um atendimento e não tem condições de pagar, tá bom? É preciso que se faça isso, né? Investir em conhecer as tuas próprias emoções é o melhor investimento que você pode fazer por você mesmo, acredite. Então, meu amigo, minha amiga, não fuja mais do teu sentimento. Quando o sentimento vier, deixa ele vir. Conversa com ele. Faz uma caminhada com ele, sabe? E aí, durante a caminhada, tenha a humildade de perguntar: por que eu te sinto? O que você quer me dizer? Ao invés de dizer: eu tenho raiva de você, eu tenho vergonha de te sentir. Lembra que ele só está ali, o sentimento que te incomoda, ele só está ali para te ajudar a crescer. Ele é seu amigo. Ele é seu amigo. Sentir um sentimento que te incomoda também é amor divino, porque todo sentimento é direcionador do crescer, viu? Segundo, não reservar um tempo para refletir. Aliás, reservar um tempo para refletir. A gente precisa reservar esse tempo para refletir, porque para mudar eu preciso refletir. Pensa comigo, se eu não penso num projeto, se eu não visualizo um projeto, como é que eu vou entender o que precisa ser reformado? Eu preciso parar para refletir, fechar os olhos, olhar para mim e falar assim: eu preciso mudar nisso aqui. E se eu não tenho esse tempo, se eu vivo o automatismo, se eu não paro, como é que eu vou visualizar esse projeto que se chama eu? Tem uma questão que está aí talvez nos top 5, né, das quase 2.000 questões do Livro dos Espíritos, né? Ela é a mais famosinha, que é a questão 919, onde Kardec pergunta assim, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio mais eficaz de se melhorar e de resistir à atração do mal? Se você não entendeu, vou traduzir para o mineirês. Se Kardec fosse mineirinho, morasse aqui pertinho de nós, ficaria assim: como é que eu faço para ser bom? Porque tem vezes que me dá uma vontade de fazer umas ruindades. Ficou mais fácil? E aí, o que a espiritualidade responde? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso? Sócrates. E aí vem a colocação de Santo Agostinho, que é preciosa. A dica de Santo Agostinho para a nossa vida. Ele fala assim: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha só que preciosidade. Então, todo dia, meus irmãos, Santo Agostinho fazia um balanço da sua vida. Quando ele ia dormir, antes de dormir, de adormecer, ele fazia um balanço e refletia. Bom, o que eu fiz hoje? Eu deixei de faltar com algum dever? Alguém teve algum motivo para se queixar do meu comportamento? E a gente precisa aprender a começar a fazer isso. Porque todo dia a gente experiencia algo novo. Então, chegou o final do seu dia, separa uns minutinhos para pensar: o quanto essa experiência que eu vivi hoje me afetou. E mais, em me afetando, como o meu comportamento afetou aqueles que estavam ao meu redor. Entendeu? Porque quando a gente compreende a situação e acolhe a nossa fragilidade e entende que, na verdade, aquele grito que eu dei com o meu parceiro, ou aquela má resposta que eu dei no meu colega de trabalho,
Ou aquela buzinada que eu dei no trânsito foi motivada por uma situação que aconteceu lá no começo da minha manhã. E não por causa do parceiro, nem por causa do colega de trabalho ou daquele motorista que não deu seta para virar. Entende? Tem um motivo mais profundo. Por isso que a gente precisa refletir diariamente sobre as situações que nos causam dores. Porque se a gente não faz isso, vai virando uma bola de neve, e aí a hora que a gente vê, a gente está na cama, derrubado, angustiado, depressivo. E a bola de neve, que às vezes era um cisco de areia, agora o movimento vai ter que ser muito mais forte para lidar com aquilo. Eu vou conseguir? Vai conseguir, mas vai ser bem mais difícil. Então, quando eu reflito, eu identifico o comportamento que me afetou. E identificando, eu cresço. Entendeu? Terceiro, ter autocompaixão. O que é autocompaixão, Eduardo? Vou te explicar com um exemplo muito simples. Vou te fazer uma pergunta. Pensa na pessoa que você mais ama nesse mundo. Pensou? Na pessoa que você mais ama nesse mundo? Então, veja só, responde para mim. Se essa pessoa estivesse passando por um momento de grande fragilidade emocional, o que você faria por ela? Vou te dar uns segundinhos para você pensar. Na pessoa que você mais ama, está passando por um momento de extrema fragilidade emocional, o que eu posso fazer por ela? Pensa. Pensou? Autocompaixão é fazer por si mesmo o que você faria a quem mais você ama. Isso é autocompaixão. Quantas vezes dedicamos tanto aos outros e tão pouco a mim? Não é? Eu tenho esse problema. Aliás, eu tinha. Agora eu estou aprendendo a cuidar mais de mim. Mas quantas vezes, a Monique sempre falava, né? Você faz tanto para as pessoas, precisa cuidar de você, precisa olhar para você, precisa dar um tempo para você. E fala com propriedade, é verdade. A gente precisa cuidar de quem a gente ama, cuidar da gente da mesma forma que a gente cuidaria de quem mais a gente ama. Sabe? O processo de desistência da vida, ele acontece muitas vezes quando a gente deixa de nos autocuidar, quando a gente deixa de nos autocativar, quando a gente deixa de nos autosservir. Eu já ouvi tantas vezes isso, sabe? Mas eu tenho dificuldade de entrar em contato comigo mesmo. Como é que eu começo, Eduardo? Começa se tocando. Se tocando. Começa se tocando. Quer ver? Vamos fazer uma dinâmica aqui. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Você já imaginou que presente divino é o seu corpo? Ele é seu instrumento de trabalho. E não importa o quanto ele é ou não perfeito para os padrões da sociedade, mas para o padrão divino, ele é milimetricamente perfeito. Então, a fim da gente começar a se autocativar, a se autocuidar, durante essa canção, você vai se tocar, você vai deslizar a sua mão, acariciar cada parte do seu corpo, devagar, e vai agradecer à medida que você faz isso, se auto-amando, se auto-abençoando, de olhos fechados. Passa a mão por cada cantinho do seu corpo e canta para si mesmo, porque você merece. Eu tenho tanto pra te falar,
e com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Se toca e agradece, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Isso aí. Como é que foi essa experiência? Foi bom se tocar, se sentir, se pertencer, sentir o quanto você é importante primeiro para você e o quanto a gente tem que ser grato por essa ferramenta divina de progresso. Nós precisamos dedicar momentos a se auto-amar, a se auto-cuidar. Viu? Vamos para frente? Quarta sugestão. Lançar um novo olhar sobre as coisas e as pessoas. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Em tantos momentos da nossa vida, o nosso olhar adoece, se torna pesado, e a gente começa a enxergar as pessoas e as situações que nos cercam com uma visão tão negativa, sabe? Que a gente não permite essa reconstrução, esse recomeço sem pressa das relações e dos julgamentos, dos apontamentos, né? Por exemplo, agora que as coisas estão começando a se acalmar um pouco, né? Em termos de convívio social, o Covid ainda não foi embora, precisamos ter cuidado. Mas com cuidado a gente já começa a poder conviver socialmente, né? Então, muitas relações sofreram abalos consideráveis, né, durante essa pandemia, porque deixaram de ser cultivadas. A ausência do convívio, às vezes, fez enfraquecer a relação. Então, o que a gente pode aproveitar para a gente refletir antes de voltar para essas relações que ficaram há mais de um ano e meio, sem serem alimentadas? A gente pode fazer um balanço. Sabe qual balanço que é? Se perguntar, quais relações compensam recomeçar? Quais relações que eu tinha antes da pandemia que de fato compensam ser retomadas? E quais relações o fato de me afastar me fizeram bem? Porque no fundo não me acrescentavam. Isso não significa que eu me julgo melhor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que de repente eu enveredei para outra busca. Eu estou em busca de algo maior, algo mais profundo. E talvez estar com aquela pessoa, com aquelas pessoas, sei lá, já não somava, ou já não me incitava a buscar a minha melhor versão. Porque isso é natural, isso faz parte da vida. Essa troca das relações,
Às vezes ali na frente a gente reencontra alguém que a gente deixou de conviver, porque esse alguém também escolheu crescer. Às vezes se inspira em você, né? Viu o quanto você cresceu? Quanta gente que me manda mensagem no direct falando assim, Eduardo, depois que eu comecei as lives, eu cresci tanto, mudei tanto meu comportamento aqui em casa, que agora minha mãe também assiste. Que agora o meu marido assiste junto comigo, a minha filha, né? Talvez se você tivesse chegado e falado assim, você precisa assistir a live do Eduardo, você precisa assistir isso, aquilo, a pessoa tinha se sentido agredida, coagida, e ninguém gosta de se sentir coagido, ou agredido, ou forçado a fazer algo. Mas talvez por observar a tua mudança, que eu não tenho mérito nenhum nisso, você que escolheu mudar, as palavras que eu reproduzo aqui pertencem a Jesus. Eu só mudo a roupagem, às vezes, né? Mas o mérito foi seu de escolher se transformar. E, como a gente sempre diz, o exemplo arrasta, né? Então, é isso. Quinto, esteja atento aos sinais da vida. Aos sinais do teu corpo, principalmente. As doenças e as dores em especial. Veja só, vou dar um exemplo pessoal. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou fazer uma endoscopia. Eu nunca fiz uma endoscopia na minha vida, né? Não sei nem como é que funciona. Eu tive que pesquisar para saber o que era uma endoscopia. Mas por que eu tive que passar por uma endoscopia, né? Por que eu vou ter que passar por uma endoscopia? Porque eu comecei a ter um refluxo muito forte, né? Mas, coincidentemente, eu comecei a perceber que esse refluxo ele não era decorrente da alimentação. Era também, numa percentual muito menor, mas ele era muito mais decorrente do meu estado emocional. Quando eu atravessava alguma situação de ansiedade, ou quando eu não conseguia resolver uma situação, o refluxo aparecia. E ele tinha mais um companheiro, que era a taquicardia, né? Que era aquela sensação de coração batendo acelerado. Então eu parei e pensei, opa, eu nunca tive isso. Isso está estranho. Da onde está vindo isso? Né? E comecei a refletir sobre o meu corpo, sobre o meu comportamento, sobre o que eu estava atravessando. E aí eu fui pesquisar, né? O que representa o estômago? O estômago, ele é o órgão de choque onde a gente descarrega as nossas tensões emocionais, os nossos conflitos que não são solucionados, né? Isso é palavra dos próprios médicos. Então, nosso pensamento, nosso estado emocional, ele repercute diretamente no nosso corpo, principalmente quando a gente silencia. Eu tenho um hábito, acho que é hábito de muitos homens, né? A gente tem uma falhinha aí nisso, dentre as tantas, né? De silenciar quando alguma coisa está doendo, ou alguma coisa está incomodando. Então, tem um ditado que fala assim, que quando a boca cala, o corpo fala. E aí meu corpo começou a falar de algo que eu estava me calando, né? Mas, graças a Deus, a gente tem as pessoas, né? Tem a terapia que pode instruir, que pode ajudar, tem a minha companheira, tem a minha família que pode dizer, olha, isso não é normal, o que está acontecendo com você? Né? E pode me alertar. E que você também pode ser alertado para isso. Se você está passando por alguma coisa, teu corpo está respondendo de uma forma que você não costuma passar por isso, esteja atento a isso, né? No meu caso, eu percebi que tinha uma grande relação com o trabalho que eu exercia, que agora eu não estou mais nesse trabalho, né? Me preparei para deixar esse trabalho. Deixei o trabalho, passou uma semana, acabou o refluxo, né? Tô indo lá amanhã, porque eu acho que é importante, mas a gente tem também que ter coragem de entender as mensagens que a vida nos traz, que o corpo nos traz. Ninguém de nós é doente. Ninguém nasceu para ser doente. No máximo estamos doentes.
Porque quando a gente se encara como um ser doente, a gente alimenta o quê? Vitimismo. Vitimismo. Vitimismo é a pior mazela que existe na vida. É vitimismo. Porque nenhum de nós é vítima de nada. Somos seres multipotenciais. E o vitimismo é muito ruim porque ele te coloca numa situação de aprisionamento de conduta. Você se contenta em ficar parado porque você se julga tão culpado, tão vítima de tudo, que você não tem força nem para sair do lugar. Então, não se julgue vítima de nada, de circunstância nenhuma, certo? Vai para frente. Tem um ditado que fala assim: até um pé na bunda põe a gente para frente, né? Mas para que a gente não se sinta vítima. Não tem vítima. Tudo conspira para o nosso crescimento. E Deus não quer fazer de nós vítimas. Ele quer fazer de nós seres angelicais. Certo? Sexto, não se esqueça, isso é muito, muito, muito importante. Não se esqueça de que você existe por si só e não depende de algo ou alguém para isso. Não entendi, Eduardo. Vou te explicar. Você existe por si só. Você não precisa de estar num lugar ou com alguém para existir. Por exemplo, uma relação pode terminar. Não pode? Pode, né? Vocês já ouviram, aqui no interior, tem muito, né? A cena é clássica. Aquelas senhoras se encontram na feira. Fala, você conhece a Maria? Sabe a Maria? Que Maria? A Maria do Benedito, né? A Maria do Benedito. Então, o Benedito, sabe o Benedito? Benedito morreu. O Benedito largou dela. O Benedito sumiu no mundo. Ah, coitado, e agora? Agora que não é mais Maria do Benedito, é só Maria. E sabe qual que é o grande problema disso? De ser a Maria do Benedito, como se fosse um sobrenome? O grande problema é quando a Maria não sabe que ela existe sem o Benedito. Não sabe que existe vida fora daquela relação. E quanta gente se perde. Quantos setembros continuarão sendo amarelados por pessoas que não aprenderam a viver e a serem independentes das relações. Não se esqueçam, na tua relação, primeiro ama você, depois o seu parceiro. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então aprende. Porque somos seres extremamente inconstantes em matéria de sentir. Se alguém virar para você e falar assim, eu vou te amar para sempre, pode ter a melhor das intenções, mas isso não é verdade. Porque nós ainda estamos aprendendo a amar. E nós somos extremamente influenciados pela circunstância. A intenção pode ser linda, maravilhosa, mas a gente precisa se capacitar para ter autonomia no existir. Mesma coisa acontece quando a gente é demitido ou quando a gente se aposenta do emprego. Já viram? Sabe o Zé? Que Zé? Ah, o Zé do Magazine Luiza. Ah, sei. Então, o Zé foi demitido. Ah, não, o Zé se aposentou. Trabalhou 40 anos lá. Agora ele saiu de lá. E o problema é quando o Zé esquece que ele existe além do Magazine Luiza. Porque ele se identifica tanto com aquilo que quando ele aposenta, dá um vazio existencial nele. Porque ele não sabe de fato, ele nunca parou para conhecer o Zé que não era do Magazine Luiza. Entende? Então, a gente tem que se atentar para isso também. A gente não pode se acomodar em ser identificado pelo que as pessoas acham de nós. Não. Você tem que ser identificado pelo que você sabe de você. Porque nem sempre o que as pessoas sabem de nós ou acham que somos é real. É real. Entendeu? Isso é muito importante, meus irmãos. Mesma coisa, as pessoas que partem antes de nós.
Muitas pessoas que a gente ama partem antes de nós. Às vezes até desconstruindo ou rompendo o ciclo natural da vida. E eu sei, são 3 tipos de lutos. Luto quando alguém termina um relacionamento, luto quando a gente deixa um emprego que tinha muito tempo, luto quando alguém que a gente ama vai embora. São 3 tipos de lutos diferentes que precisam ser muito respeitados e vivenciados. Não pode pular o luto, mas ele não pode se prolongar ao ponto da gente falar assim, agora eu não sou mais feliz. Porque agora eu não tenho mais aquela pessoa do meu lado. Porque eu fiquei tantos anos e ela me decepcionou. Porque eu idealizava uma vida assim. Ou porque eu não tenho mais aquele emprego. Ou porque a pessoa partiu. E eu idealizava a minha vida, o meu futuro com ela. Não pode. A gente precisa aprender a se construir, a se identificar, a se amar. Você precisa aprender a se conhecer como um ser individual, com vontades individuais, com atributos que são só teus. Entender que você não é a Maria do Benedito e que você não é o Zé do Magazine Luiza. Você é a Ana, você é a Carol, você é o Robson, você é a Cris, você é o Eduardo, que tem vontade própria. Porque se o pior acontecer, e muitas vezes o pior acontece porque parece pior para nós, mas para Deus nunca é o pior. Se você se conhece, o teu luto vai ser bem mais curto, bem menos difícil de ser atravessado. Sabe por quê? Porque você vai ter intimidade com o seu eu. E aí você vai saber por onde caminhar, por onde se nortear. Não vai ficar perdido igual cachorro quando cai de mudança. Entende? Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço agora, porque eu olho para dentro de mim, eu também não sei quem eu sou, fiquei tanto tempo com tal pessoa, com tal emprego, que agora... Entende? Então, se você tem esse hábito de ser chamado Maria do João, Zé do Magazine Luiza, corre para terapia e se conheça. Entende? É importante. Então, 7º, para a gente encerrar, eu quero dizer uma coisa muito importante. Não tenha medo do fundo do poço. Isso mesmo que você ouviu. Não tenha medo do fundo do poço. Porque o fundo do poço é um lugar que todos nós vamos visitar em algum ou em alguns momentos da nossa vida. Entendeu? Ah, mas Eduardo, eu não vejo muita gente no fundo do poço. A gente não vê porque é um lugar que ninguém gosta de fazer selfie, né? Já viram alguém marcar lá no Instagram? Onde você está? Fundo do poço. Não, as pessoas marcam Disney, né? Praia, né? Fundo do poço, não. Porque a gente tem vergonha de se mostrar fraco. A gente tem vergonha de que a minha vida não seja um exemplo a ser seguido na rede social, né? Como se todos não fôssemos extremamente frágeis, como se todos em algum momento da nossa vida não tivéssemos ido ao fundo do poço. Sabe, meus irmãos, que o fundo do poço existe por um motivo e ele tem suas vantagens. Quando a gente vai para o fundo do poço, é muito importante que a gente tenha consciência de que tem seu motivo de ser e de que estar lá tem seu motivo de ser. Então, quais são, vamos dizer assim, Eduardo, os aspectos positivos de estar no fundo do poço? Primeiro, a gente não precisa alimentar e nem corresponder à expectativa de ninguém, porque você já está no fundo do poço. Ninguém inveja a vida de quem está no fundo do poço. Entende? Você não precisa alimentar e ter a desgastante necessidade de ficar pensando e alimentando sua postura, suas redes sociais, de imagens que mostram que você tem uma vida perfeita. Não, porque as pessoas sabem que você está atravessando
um momento difícil, o fundo do poço. Então isso, de certa forma, liberta. Liberta. Segundo, você pode se reconstruir, já que no fundo do poço a gente se julga destruído, né? Que não é verdade, mas de uma certa forma a gente pode se reconstruir da forma que nós gostaríamos de ser reconstruídos. Quer saber? Agora que eu cheguei no fundo do poço, que eu não preciso mais corresponder a expectativas, eu vou me reconstruir da forma como eu acredito que precisa. Mas você vai buscar essa reconstrução inspirado por pessoas que te acrescentem, que te mostrem um direcionamento. Então, o fundo do poço, ele é feito para a gente refletir. E o fundo do poço é silencioso. Sabe por quê? Porque ninguém te ouve lá, porque lá você só consegue ouvir a Deus. É um espaço que só Deus te ouve. Justamente para que ninguém precise ouvir os teus planos. Ninguém precisa ouvir o seu choro. Só Deus. Só Deus. E óbvio, as pessoas através das quais Ele se manifesta. Então, é isso, né? Que a gente possa refletir sobre essas 7 lições, para que no dia de amanhã os setembros não tenham mais a necessidade de ser pintados de amarelo. E se hoje você atravessa uma situação em que se encontra no fundo do poço, eu quero te dizer uma coisa. Você pode cavar, você pode tentar encontrar uma saída mais fundo ainda, mas meu irmão, minha irmã, saída do poço só tem uma, e é para cima. É para cima. Então chora o que você precisa chorar. Chacoalha o que você precisa chacoalhar. Grita o que você precisa gritar. Mas não esquece. Saída do poço é para cima. É para cima. E eu tenho certeza absoluta que se você olhar para cima e manifestar o desejo de subir, tem uma voz que não vai deixar você cair de novo. Acredita no que eu estou te dizendo. De alguém que já esteve no fundo do poço. Que Jesus abençoe, ilumine a nossa jornada. Gostaria de encerrar a nossa live de hoje com uma canção chamada Jornada, que é uma canção que eu compus no momento em que eu saí do fundo do poço. E eu quero que te inspire. Se você também estiver precisando de fazer essa fuga. Preste atenção na letra. No anseio de colher, antes mesmo de plantar, podemos perder o encanto que nos traz o semear. E na ânsia de alcançar o prêmio da ilusão, posso deixar de notar as pegadas pelo chão. Um passo, uma descoberta, novo ser, sempre a nascer e renascer, querer crescer. Se me faço um novo dia, novas oportunidades vão surgir e aparecer. O passado já ficou para trás, e o que não foi luz a gente refaz. Quanto ao futuro, quem pode dizer? Hoje é o tempo certo,
pra gente viver dias de paz comigo, ser meu melhor amigo, dias de me notar, tempo de perdoar. Não esquece que a jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce, chorando ou sorrindo. E o que te espera além do horizonte, infinitas vidas jorrando da fonte, há flores por onde andar, basta ter olhos de olhar, há cores pra descobrir, e basta o coração sentir, sentir, sentir. No anseio de colher, antes mesmo de plantar, podemos perder o encanto que nos traz o semear. Boa semana, boa jornada, muita luz no seu caminho e na sua caminhada. Um beijo no coração, até semana que vem, se Deus quiser.